Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2h09, 14 graus e 5 décimos a temperatura. A Pomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz A Pomedil em Lajeado, BR-386, quilômetro 347, telepeças 3726-8040. Rock Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios e grandes, de todas as marcas. RST 453, quilômetro 28. No bairro Floresta, em Lajeado, telefone 3748-0597. Assine agora a NET e acompanhe as emoções do futebol 2012. Ligue 10-621, NET, o mundo é dos NETs. Lojas Prata, sua vida nos inspira, sempre a melhor compra, quem pesquisa compra na Prata. Padel Estrela Serviços, especialista em poda de árvores e limpeza de redes elétricas. Em Estrela, Rua Dona Rosália 293, telefone 3720-2168. O Esporte Sem Desfile também pela TV Informativo, no canal 20 da NET, todos os dias às 6h30 da tarde, você confere o programa. O programa que é ao vivo pela Independente, mas que vai para o ar às 6h30 da tarde na TV Informativo. Você pode acompanhar também lá no site da TV Informativo, que é o tvinformativo.com.br. Tá conosco aqui o Neto Silva, né? Legal, gostei do traje hoje, viu, Neto? Esse é o traje da empresa, hein? Tá bo... Aliás, Felipe, esse é o colete, aquele que eu tanto peço. E que o Conte, de acordo com ele, já estaria pronto, né? Pois é. Tá mal comigo, hein, Rodrigo? Tá demorando esse colete, hein? E o Luca Lunardi na mesa de áudio, na parte técnica. O erro não faz parte da inventário. Como assim? Não, só o Neto, né? Por que tu dizes? Não, daqui a pouco tu vai dizer esse é o colete, esse é a mala. Ah, não. Que barbaridade. Barbaridade. Gente, o Internacional, eu não sei se é cedo ainda, mas a gente pode debater sobre o assunto. Ele tá com um jogador aí que tá se mostrando competente, valioso daqui para frente, porque daqui a pouco o Inter até já pode pensar numa futura negociação, até renovar o contrato com o cara, né? Porque pelo que tá jogando é cheque em branco. O Fred, né? É o Fred. O Inter pegou esse cara lá no Atlético Mineiro e quem trouxe ele foi o Assis, é isso? É isso aí. Isso aí. Inclusive o presidente do Atlético, aliás, o presidente do Atlético a gente pode, mas não deve muito, viu? Levar em consideração, não é muito polêmico, né? Então a gente tem que analisar, assim, às vezes, o que ele fala de uma forma, assim, muito tranquila, né? Porque senão ele coloca todo mundo no mesmo saco. Mas ele disse poucas e boas, né? Tanto do presidente como do Assis. Só que aí, curiosamente, 2 meses depois que ele deu essa declaração, ele levou o Ronaldinho para lá, negociando com o Assis. E aí você vê como é que é a coisa. Mas hoje, por exemplo, se você fizer essa proposta para o Internacional hoje, da troca pura e simples do Fred pelo Assis, nem começa a conversa. Né? Não. Nem começa a conversa. E o Ronaldinho pode vir pelo salário que está ganhando o Fred. É. Não é uma questão de dizer, mas é por causa do salário. Não. Hoje, a troca, pega esse, me dá o outro, o salário é o que está aqui, o Inter não quer nem saber de conversa, e o Inter está certo. No gol do Inter ontem, o Fred protagonizou uma jogada fantástica. Ele faz uma jogada individual, de velocidade, de controle de bola, de passamento largo, não é aquela corrida, aquele trote, ele tem muita velocidade, pelo lado e cruza a bola no coco, na cabeça do Dagoberto. Ele surgiu na base do Atlético Mineiro e aí foi trazido para o Internacional como um segundo volante, mas é um desperdício, né? Não é. É um desperdício ele deixar ele ali, tem muita qualidade né? técnica para ser um segundo volante. Exatamente. Então, ele chega com muita facilidade na frente, tem um bom passe. Olha, é um desperdício, né? Eu nem pensaria mais, nem cogitaria mais a possibilidade dele atuar como volante. Aliás, como o D'Alessandro já passou dos 30 e fisicamente daqui a pouco ele tem uma queda, por mais que eu acho que ele está muito bem fisicamente, mas ele vai sofrer com isso. É o que acontece com o Zé Roberto, por exemplo, não é o mesmo cara de 5, 6 anos atrás. Eu acho que já dá para pensar em daqui a pouco centralizar mais o D'Alessandro e deixar o Fred flutuando. Porque o cara tem um fôlego, olha, vou te contar uma coisa. Não, joga muito. Joga muito, tá jogando demais. Então, agora é o momento aquele para você sentar com o jogador e conversar com ele, bater um papo, porque a gente sabe, né? A gente já viu esse filme, né? E agora o cara aparece bem e daqui a pouco sobe, né? E aí você imagina o seguinte, mas é o jogador que está mais em evidência no Internacional. E se o Internacional hoje estivesse com todos os seus jogadores à disposição,
Ele seria banco. A gente tá... Mas não pelo que está jogando, né? Pela política. não, mas é o que eu já se disse. Pelo ABC da bola. Não, e outra coisa, né, José? Pelo ABC da bola. Com certeza, na minha opinião, deveria jogar no sábado. Agora tem o Furlan, né? E volta o Guinha Azul. E aí a gente até tá cogitando que daqui a pouco ele fique de fora. Por quê? Por causa do tal do carteiraço. Isso que eu não tô nem falando, que se tivesse aí o Leandro Damião, aí já seria, lá na frente estava resolvido. E o Oscar não volta mais. E o Oscar não volta mais, então... Aliás, o Inter teve sorte. Mas eu, no meu entender, ele tem que continuar na equipe. O Inter teve sorte e competência também, né? Porque descobriu o menino e botou jogar, então também tem todos os méritos nisso. Porque ele encaixou direitinho, né? E tudo que se falou sobre o Fred está se confirmando. Porque às vezes se faz uma projeção e se fala muito de determinado jogador e não se confirma. Não, sobre o Fred está se confirmando. Se falou que ele era semelhante ao Tinga quando apareceu. Eu te diria até que ele surgiu melhor. Claro. Ele tem mais poder de fogo. Ele tem mais força, né? Ele tem mais. Ele é mais elétrico. Ele tem mais o faro do gol. Sim. O Tinga não tinha tanto a... Ele arremata. Ele vai pra cima. Ele tem uma jogada ontem no segundo tempo que o goleiro do Figueira, que foi um dos nomes da partida, faz a defesa, que ele chuta de fora da área, da entrada da área, que é uma jogada magistral. Uma jogada fantástica. Uma jogada de alta técnica, controle de bola de novo, um chute forte no canto potente. Foi o grande nome da noite, junto com o D'Alessandro. O D'Alessandro jogou demais e apanhou muito. O D'Alessandro só não jogou mais porque ele apanhou muito. E sobre o Figueirense, gente, o Figueirense tem um problema lá com a empresa que faz parte, eu acho que até da própria direção do Figueira, porque se fez um acordo. Então ela é parte do clube e tem 14 jogadores no elenco. 14 jogadores desta empresa estão jogando no Figueira. E já tem um problema com o empresário que coordena a empresa. E no mínimo a empresa quer que o Figueira vá até a FIFA para botar 14 a jogar. Pois é. Não é nem botar os 11, quer botar todo mundo. Né? E eu não sei se vocês compartilham da mesma ideia. Eu acho que o Figueira tinha um treinador muito enérgico, que é o Argel, e trouxe um que é mais enérgico que o Argel. Eu acho que era hora para dar uma acalmada, pegar alguém mais centrado. Assim, eu acho o Hélio é loucão, hein? Olha, tem gente que garante que no vestiário o Hélio é até bem mais do que o Argel. Mais maluco? Mas aí o jaleco é camisa de força. Então. Mais ou menos, porque o Argel já gosta de exagerar. Meu Deus do céu. O Hélio dos Anjos ontem discute com o D'Alessandro. Chamou o D'Alessandro pra chincha. O D'Alessandro até não respondeu, ficou olhando pra ele, deu uma encarada no Hélio dos Anjos. Então, eu achei um circo muito grande, assim. Eu sei que tá ruim a fase do Figueira, tá mal no Campeonato Brasileiro. E tem mais para piorar, né? Mas eu acho que com esse clima aí o negócio vai descambar para um rebaixamento. Eu acho que você emendar 2 vitórias é extremamente importante, muito positivo. Mas eu acho que para confirmar o bom momento, passa por uma vitória pelo Vasco, viu, Moisés? Não dá para perder, Felipe. O que não tá fora de... Não tá. Eu acho que é muito possível. Não, e agora tem uma coisa... Tá jogando bem, mano. E tem uma coisa, já sei, que agora aumentou muito a confiança. Eu acho que... Fernandão, Fred... Eu vou te dizer o que aumentou. D'Alessandro. Sabe o que aumentou agora? O comprometimento dos jogadores. Isso. É o que eles não tinham antes. Mas não mudou nada. Qual é o que houve de tático de diferente? Não mudou nada do esquema tático. Mudou o quê? A atitude dos jogadores. É por isso que às vezes, mas o cara mudou de técnico, o cara que saiu, não é? Quando o Dorival chegou aqui, ele foi solução. Ele tem uma situação um pouco diferente assim, do que o Dorival fazia. No esquema, pelo menos que eu vi contra o Atlético Goianiense, mas não sei se pode confirmar da mesma forma, ele libera o Elton para jogar, né? Ontem de novo. E o Elton tá sabendo jogar. Ontem de novo. E jogou muitíssimo bem. Ao contrário do Dorival, que prendia o Elton e liberava o Guinha Azul para jogar. E curiosamente, contra o Atlético Goianiense, quem foi pro jogo foi o Elton. E o Guinha Azul ficou só ali no combate e cobertura. Só que o Fernandão fala que o Guinha Azul, para ele, é um meia. Mas eu falo o seguinte, eu falo na questão da atitude, eu falo o seguinte. Né? Quando o Dorival trocava alguém, quando ele trocava qualquer jogador que ia sair, vinha beiçudo. Né? Vinha beiçudo. O que aconteceu antes do Fluminense? Quando o Wellington Ney foi substituído, o que ele fez? Ele fez a mesma coisa que ele fez no jogo, nada. Entende? Ele saiu lá do outro lado
Ele não veio ali cumprimentar o cara que estava entrando e passou por trás da goleira. Ele veio dizendo um monte de bobagem para ele mesmo. Daí quando ele chegou perto do Abelão, que o Abelão não encarou ele, não fez de conta que ele não existia, ele foi pé da vida sentar no banco. Então isso mostra de que a coisa não está boa. Né? Agora, o que está acontecendo no Inter? Quando troca, o cara vem ali, legal, cara, entra lá, é contigo. Por quê? É porque a diretoria também está jogando junto lá embaixo agora. O Grêmio passou por isso também. Não é só a comissão técnica que tem responsabilidade. Muito pelo contrário. Às vezes os problemas de relacionamento é muito mais para diretor resolver do que técnico. A fase do Bolatti, Jacê, ela tá tão ruim que ontem ele iria entrar na partida aos 40 minutos. E a bola não saía. Do segundo tempo. Ele ficou 3 minutos e 45 esperando para a bola sair. Não, exatamente. Eu estava acompanhando, me chamou a atenção. Mas foi uma loucura. E o pique maior que ele deu foi quando ele entrou. Que ele correu lá para poder fechar o lugar. Porque depois ele não precisou mais correr. Não, eu acho que ele não encosta na bola. Né? Mas é assim, né? O Inter estava valorizando. Inclusive o Inter que estava tocando a bola, fez ela andar para um lado. Fazer o quê? Fazer o relógio andar. O que chamou a atenção ontem foi a bronca do torcedor com o Jajá. O torcedor já está, tá incompatível essa situação. Então, o torcedor pediu, tira o Jajá. O torcedor não engoliu ainda, Moisés, aquela situação do Rio de Janeiro. Jajá e Jô. E não é nem por eles terem ido para a Gandaia. A hora que Era eles o foram. momento que eles foram, né? Depois de uma eliminação. Né? Eles foram no pior momento. O camarada vai lá e avisa que alguém da família capotou e eles foram comemorar. Esquecendo a parte física, existe uma semelhança entre Douglas e Jajá. Desligam muito do jogo. O Jajá, no primeiro tempo, ele desliga do jogo. Daqui a pouco ele aparece, dá uma paulada no poste. Jogada assim, de craque. Daí ele fica mais 10 minutos desligado. No segundo tempo, ele tem aquela chance que é dominar e fazer pro abraço, se consagrar. Dorme no ponto, perde a chance. E aí o torcedor já tá... E o Figueira quase que empatou o jogo daí. Então, daí o torcedor foi a loucura, né? Daí o torcedor realmente foi a loucura com o Jajá. Mas eu acho que ele tem que dar uma ligadinha na tomada nele, porque senão aqui no futebol gaúcho não funciona. Não, isso aí não é uma coisa assim, isso é característica do jogador. Ele vai ter que procurar um lugar onde a tomada fica um pouco mais perto. Daí ele já pode ir se ligando de vez em quando, porque aqui não tem. Que se ele não... E aí quando tu não cai nos braços do torcedor, tu leva tempo, viu? É verdade. Tu leva tempo. Escuta, o Leandro tá fora no jogo de sábado também? Não. O Luxemburgo disse ontem que vai depender do como ele vai se apresentar no trabalho de hoje. Perfeito. Isso. Ele pode jogar. Ele tem hoje, que é quinta-feira, ele tem amanhã, que é sexta, ele ainda tem o sábado, quase todo dia, mas o jogo é às 6h30. Seria importantíssimo, né, o Leandro? Eu te diria que eu acho que o Leandro é a possibilidade Ontem eu chamei a atenção até durante a transmissão, e hoje eu vou até trazer. O torcedor do Grêmio, ele não está conseguindo entender muito o Zé Roberto, Moisés. E eu explico por quê. O torcedor do Grêmio está querendo que ele resolva as coisas de uma forma assim meio que individual, sozinha. E eu acho que nunca foi o estilo do Zé Roberto, né? Ele sempre foi um jogador muito mais coletivo, mas que, claro, tinha muito mais força na época para fazer um drible, chegar para fazer a conclusão. Muita gente... Bom, mas no Santos ele fazia gols, no Grêmio ele não fez nenhum golzinho ainda. E o torcedor em alguns momentos vaiou quando ele começou a tocar, a bola estava 0-0 e ele tocava para os lados e o torcedor acabou vaiando ele em alguns momentos. E não foi a primeira vez contra o Sport, isso também aconteceu. Mas o torcedor do Grêmio vai ter que entender que a característica do Zé Roberto, ela modificou um pouco. Ele não é mais aquele jogador agressivo. Ele é um jogador que ele espera o momento certo para fazer a jogada. O Elano não. O Elano é um jogador que o torcedor já aplaudiu ontem porque às vezes ele erra, mas ele está tentando fazer uma outra jogada individual quando ele vê que as coisas não funcionam. O que não dá para dizer que o Zé Roberto não arrasta. Não, até porque marcou, né? Porque quando ele volta, Moisés, ele ajuda muito na marcação. Ele volta, ele dá carrinho para tirar a bola. A lentidão que está se falando é quando ele tem a bola para ir para cima do adversário. Mas aí tem aquela coisa que eu falei antes também, né? Às vezes botar a bola por botar dentro da área, onde tem 3 zagueiros e um atacante... o cara botou a bola lá, mas botou, mas a possibilidade de não acontecer nada é 90%. Então ele não bota a bola lá. Ele valoriza ela para dar toque pro lado, para alguém aparecer. É uma maneira diferente de jogar. Um jogador que não adianta. Aí entregou a bola para o adversário. Isso não adianta. Acelerou, mas acelerou errado.